Olá, amigos do Fauna Marinha RS, sejam muito bem-vindos. Eu sou o biólogo Maurício Tavares e hoje nós vamos falar sobre aves migratórias. E para isso, primeiro eu preciso explicar o que é migração. Em um sentido bastante amplo, a palavra migração poderia ser definida da seguinte forma: é o deslocamento regular de ida e volta que uma espécie faz à procura de condições ideais para se reproduzir ou sobreviver, certo? E aí a gente pode incluir vários grupos animais como exemplo de migratórios. Muitas espécies migram no nosso planeta, pessoal. Seja em busca de condições ideais para se reproduzir ou por escassez de alimento, buscando áreas mais adequadas. A gente pode pensar em migrações desde insetos, como por exemplo as borboletas monarca na América do Norte. A gente pode passar pelos peixes e como exemplo temos os salmões. Nós podemos pensar em migrações de répteis, como as tartarugas marinhas. Podemos ainda imaginar migrações de mamíferos terrestres, como os gnus na África, ou ainda mamíferos aquáticos, como as grandes baleias. Obviamente, não podemos nos esquecer das aves, né? As aves migratórias. Vocês sabiam que desde 2006 se comemora no segundo sábado do mês de maio o Dia Mundial das Aves Migratórias? E é em alusão a esse dia que estamos fazendo esse episódio hoje, então, sobre as aves migratórias. Bom, as aves, pessoal, elas podem ter basicamente 4 tipos de migrações. Podem ocorrer migrações do hemisfério norte para o hemisfério sul. Nós podemos ter migrações austrais aqui do sul do continente sul-americano em direção ao norte. Podemos ter ainda migrações que são regionais, sazonais, ou seja, migrações dentro de um mesmo território, como por exemplo uma ave nos Estados Unidos pode migrar para uma outra região dos Estados Unidos, em outros territórios, outros países também, aqui no Brasil. Então ela pode já migrar de um estado para o outro, né? São migrações de distâncias mais curtas. E ainda podemos ter migrações altitudinais, ou seja, uma espécie que vive em altitudes mais elevadas numa época do ano, migra para altitudes mais baixas em outra época do ano. Isso ocorre, por exemplo, aqui no litoral do Rio Grande do Sul, certo? E temos migrações com espécies de pássaros, né? As aves do grupo dos passeriformes, temos migrações do grupo dos albatrozes, dos petréis, pardelas e principalmente, pessoal, dos maçaricos, né? Aquelas aves limícolas conhecidas como batuíras, maçaricos, que fazem então migrações incríveis, 30 réis também conhecidos como andorinhas do mar. E é sobre esse grupo que eu quero falar para vocês hoje, vou dar um exemplo, tá? Mas antes disso, eu queria falar para vocês sobre as 8 grandes rotas migratórias que existem no mundo. As aves, então, têm 8 grandes corredores de rotas migratórias entre os hemisférios, sendo que aqui nas Américas a gente tem 3 grandes rotas migratórias. Uma que vem pelo Pacífico, a outra que vem pelo centro das Américas e uma que vem pela costa atlântica. E essa que nos interessa mais, porque essas aves que utilizam a rota atlântica que acabam aparecendo aqui no litoral brasileiro e em especial aqui no Rio Grande do Sul, certo? Pessoal, o litoral do Rio Grande do Sul, ele tem uma grande biodiversidade, não só de aves, mas de aves bastante elevada. Nós temos mais de 700 espécies de aves registradas e muitas dessas são migratórias, certo? Eu queria contar para vocês, né, exemplificar esse movimento incrível de migração completo, né, numa migração que atravessa os continentes, que vem lá da América do Norte até aqui o fim da América do Sul, e falar para vocês rapidamente do ciclo de vida, então, de uma espécie muito especial, que é o maçarico de papo vermelho. Essa espécie, pessoal, de ave limícola, ela faz uma migração lá da região bem do norte, da América do Norte, da região da tundra lá do Canadá, do Alasca, e vem, então, até uma área de descanso no sul do nosso continente aqui, que é lá na Terra do Fogo, na Argentina. Então, até chegar lá, ela faz paradas importantes, inclusive aqui no litoral do Rio Grande do Sul, principalmente no Parque Nacional da Lagoa do Peixe. Bom, em 2007, eu fotografei um bando bem pequeno dessa espécie aqui, em frente à minha casa, em Capão da Canoa, e notei que um dos animais tinha anilhas, né, coloridas nas patas. Depois, quando eu olhei a foto um pouco melhor, eu vi que ele também tinha uma estrutura diferente, que na época eu nem conhecia, era uma bandeirola.
que parece uma linguetinha que estava presa também na pata dele. Essa lingueta, pessoal, ela tinha coloração laranja. Na época eu não sabia, mas hoje eu sei que essa coloração indica que ele foi marcado aqui na Argentina ou no Uruguai. E isso é uma coisa muito bacana. Existe um programa, então, aqui nas Américas, que trabalha com 83 espécies de aves desse grupo, das aves limícolas, e que tem um protocolo de marcação para esses animais ganharem, então, cores de acordo com o país onde eles são marcados. E isso, às vezes, só pela cor a gente já consegue saber qual é o país. E aí, em 2019, aqui no nosso litoral, fazendo uma atividade de monitoramento de praia com a nossa equipe de pesquisa do Seco e Mar, eu tive a felicidade de fotografar um bando de maçaricos de papo vermelho e encontrar dentre eles um espécime, né, um indivíduo que estava com uma bandeirola igual àquela que eu havia visto lá em 2007, só que dessa vez ela tinha uma cor diferente, ela tinha uma cor verde clara. E além disso, já com equipamento um pouco melhor, em 2019, eu consegui fotografar a inscrição dessa bandeirola. E com esse código alfanumérico que vocês estão vendo aí na foto, e com a cor eu já sabia daí, eu acessei o protocolo e consegui ver, eu já sabia que ele tinha sido marcado nos Estados Unidos, que é a cor, né, da bandeirola utilizada lá nos Estados Unidos. Então, verde claro ou verde escuro identifica que eles foram marcados lá. Se fosse branco, eu saberia que tinha sido marcado no Canadá. Se fosse vermelha, eu saberia que tinha sido marcado no Chile. Se fosse azul escuro, eu saberia que foi marcado no Brasil ou no Paraguai. Então, eu já sabia que era nos Estados Unidos. Mas com aquele código, pessoal, entrando num sistema, então, de marcação que existe nesse programa, eu consegui descobrir que essa espécie, então, havia sido marcada, esse indivíduo, na verdade, né, dessa espécie havia sido marcado lá na Baía de Delaware, nos Estados Unidos, em 2015. Então, olha só que interessante. Em maio de 2015, no final do mês, esse indivíduo foi marcado lá. Ele devia estar já retornando para as colônias reprodutivas. E nós encontramos ele 4 anos depois aqui, quando ele estava se preparando no final de abril para retornar para as suas colônias reprodutivas. Então vejam que interessante, né? Esse sistema de marcação, pessoal, tanto com a anilha quanto com as bandeirolas, possibilitou então que os pesquisadores ao longo dos anos fossem então construindo essas rotas e também confirmando elas. Hoje em dia a gente tem equipamentos de telemetria de satélite, então, que reforçam e nos dão informações adicionais, como por exemplo, que uma ave dessa espécie, um maçariquinho desse que tem entre 100 e 200 gramas de massa corporal, consegue em um deslocamento só viajar mais de 1.500 quilômetros sem parar. Em um dia, ele consegue viajar 1.500 quilômetros, pessoal. E isso tudo foi obtido, então, através da tecnologia da telemetria, que hoje nos possibilita, então, rastrear animais leves como esses maçaricos. E o anilhamento, então, ajudou a gente entender melhor essas grandes rotas migratórias e que a gente está apresentando aqui para vocês hoje. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Por favor, deem um like aí no vídeo, quem gostou. Inscreva-se no canal para que a gente possa estar levando essa informação para o máximo possível de pessoas, certo? Um grande abraço e até o próximo episódio.